Olá, estamos aqui para mais um podcast mais sobre Alzheimer, sempre tentando fazer o melhor por você, sempre tentando trazer as inovações, tudo que a gente pode fazer para ajudar você a cuidar, ensinando você a cuidar melhor, melhorando a sua vida e a vida de quem você cuida. Hoje, um prazer, né, primeiro com duas moças muito bonitas, né? A Juliana Sobreira, que é parceira lá do consultório, né? Na verdade, eu sou parceiro dela. A Ju Sobreira é um fisioterapeuta especialista em sono. E a Cíntia Monte, que é também fisioterapeuta, né? Da parte cardiorrespiratória, mas aqui ela está representando a patrocinadora de hoje, que é a LocMed, que é uma empresa que aluga materiais para ajudar você a dormir melhor. Exatamente. E aí nós vamos falar hoje sobre o sono e a importância do sono na vida das pessoas idosas e, de maneira especial, de quem tem doença de Alzheimer, das dificuldades que nós encontramos. Tá bom? Fica com a gente. Podcast mais sobre Alzheimer, ensinando você a cuidar corretamente do seu familiar com Alzheimer, melhorando a vida de quem cuida e de quem é cuidado. Então vamos lá, né? Começando aqui nosso podcast, né? Com um sorriso no rosto. E aí a gente vai falar um pouquinho da importância do sono, porque o sono é fundamental, é o processo de regeneração do nosso corpo. Os estudos mostram que toda a limpeza do cérebro, falando aqui de uma maneira bem simples para você, acontece durante o sono. E se você não dorme bem, acaba tendo uma neurodegeneração, piorando doenças cardiorrespiratórias, piorando o Alzheimer e outras doenças inflamatórias, piorando a obesidade. Então, dormir é fundamental. Então eu queria perguntar primeiro para a Ju aqui, por que ela escolheu trabalhar com sono? Na verdade, assim, eu não escolhi o sono que me escolheu. Olha aí, tá vendo? Né? Por isso que você dorme muito. Eu trabalhava em UTI adulto, semi-intensiva, depois eu passei um tempo na UTI neo, e assim, o sono foi adaptação de CPAP para os pacientes com apneia. O que é CPAP? Porque aqui a gente está falando para quem não sabe de nada. É Continuous Pressure Air, que é assim... O pessoal continua sem saber. O CPAP é um aparelho. Agora! Tá, pronto. O CPAP é um aparelho, né, que vai lhe ajudar a dormir melhor para o caso do paciente que tem apneia. Tá bom. Que pode ser obstrutiva, central, dependendo do Já a gente tipo. vai falar dela. Pronto. Mas aí, por que você começou a trabalhar? E aí eu comecei a trabalhar no sono, né? Fui convidada para ajudar uma clínica a fazer laudos de polissonografia. E aí eu comecei fazendo o curso, né? Para laudos de polissonografia, né? E depois eu fui aprimorando com relação ao CPAP, né? E aí eu fiz um aprimoramento em São Paulo, né? Em Ribeirão, né? Na USP Ribeirão. E aí consegui montar o programa de adaptação ao CPAP, digamos que da nossa maneira, não da maneira deles, né? A gente tentou otimizar o programa. Entendi. Eu estava uma vez participando de um congresso e eu assisti uma aula inteira sobre sono. Uma aula não, um dia inteiro dentro desse congresso foi só sono. E cada vez nos congressos de psicologia, de neurologia, de psiquiatria, de geriatria, tem mais assunto de sono, porque a gente está vendo cada vez mais a importância. E a população está dormindo cada vez pior. Então está dormindo mal. Cada vez menos, né? Cada vez menos e cada vez pior. Começa na adolescência, que a gente vai pra farra e aquela coisa toda, e aí dorme o domingo o dia inteiro, e aí a coisa começa a desandar daí. Mas hoje, as pessoas dormem mal porque estão ansiosas, porque estão depressivas, e também porque tem a apneia do sono. Eu queria que, né, vocês duas aí que estão aqui pudessem definir pra gente o que é a apneia do sono, porque eu acho que é uma coisa que muitas pessoas desconhecem e passam a vida inteira sem saber o que é a apneia do sono, sendo prejudicadas pela apneia do sono. E eu vou contar alguns casos interessantes. Fala, Ju. Bom, a apneia do sono, ela é um problema de saúde, né, que hoje a gente tem uma estimativa de que pelo menos 46 milhões de brasileiros têm apneia, sendo que 25 milhões vai ser apneia moderada grave.
né? Ou seja, são pacientes que precisam de uma atenção, pessoas que precisam de uma atenção a mais com relação ao sono. E essa apneia, de uma forma simples, são pausas respiratórias que as pessoas têm durante o sono, que podem ser de diversos tipos, né? Seja por um posicionamento em que você está de decúbito dorsal e a língua cai para trás. O que é decúbito dorsal? É dormir de barriga para cima. Eu faço as intervenções, porque Isso, o nosso público é essencialmente um público leigo. Ju, eu posso até desculpa, doutor, te interromper, mas assim, você está falando dos milhões diagnosticados, né? Sem falar dos que não tem diagnóstico, né? Isso então, aí... Então, ela estava falando aqui que quando a pessoa dorme de barriga para cima... Ou então aquela pessoa que a gente vê assim, fulano ronca, né? E aí a gente brinca, fulano ronca, e fulano quando bebe, aí é que fulano ronca mesmo, né? E aí essas pessoas, a gente leva assim, de uma forma lúdica, né, na brincadeira, mas o ronco é um problema, é um sinal clínico, né, dessa apneia, do grau dessa apneia ou não, tá? Tá. Todo mundo que ronca tem apneia? Geralmente, sim. Agora, vai depender sim, pode ser uma apneia leve, moderada, e podem ter várias causas também, né? Tá. Então, vamos lá. Quando a pessoa começa a roncar, à medida que o sono vai aprofundando, quer dizer, na verdade a pessoa não sabe que ronca. Por quê? Porque você só ronca no sono profundo. Isso. Só que qual é o problema? O sono que restaura é o sono profundo. Isso. E aí, esse é o problema, que na hora que você dorme, você para de respirar e acorda. Você dorme, para de respirar, acorda. E às vezes quando a gente vai ler um laudo de polissonografia, o que é polissonografia? É um exame que você faz na clínica, você dorme lá e você vai ser monitorado para ver como é que está o sono. Então, às vezes você pega um exame de polissonografia, tem 40 apneias em 1 hora. Isso. Ou seja, a pessoa não dorme. Não dorme. É na hora do sono profundo, que a gente chama de sono REM, é que a pessoa sonha, é que os processos restaurativos acontecem. E a pessoa, né, eu vou até dar uma imitada aqui, né, para vocês entenderem, mas para vocês saberem como é que é em casa, né? A pessoa começa... À medida que vai aprofundando o sono, até que a hora que ela não respirar. Aí ela acorda. Parece um susto. Detalhe, ou quando o parceiro... E dá uma cutucada. Dá aquela velha cutucada e reclama no outro dia. Só que essa pessoa, apesar de ela ter tempo de cama, ela não dorme. Isso, porque você vem nas fases do sono, né? Quando você está entrando na fase mais profunda, né, falta ar, né, devido à apneia, e graças a Deus ela tem esse micro despertar, recupera o fôlego e volta para dormir. Só que aí ela volta para dormir na fase mais superficial. Então assim você perde a eficiência do seu sono, né, devido a essas pausas respiratórias. E aí a pessoa fica do dia inteiro às vezes cochilando, não consegue ter concentração no trabalho, né? Isso. Aí engorda porque altera o cortisol. Isso. E aí a gente vai nessa confusão. Eu tenho um caso, na verdade 2 casos. Um era um advogado, que ele chegou no meu consultório, tinha 63 anos, e a queixa dele é: doutor, eu não estou conseguindo defender o meu cliente na frente do juiz. E aí eu fiz os testes, né, de avaliação cognitiva, e fui pra cá, fui pra lá, e fui nada. Aí pedi uma tomografia dele, tudo normal. Quando ele voltou, ele era gordinho, barrigudinho, assim, vem cá, o senhor ronca? Aí ele, ronco. Quer dizer, acho que ronco. Aí eu pedi a polissonografia. Era uma apneia violenta. E aí, já a gente vai explicar, a gente colocou o CPAP, que é esse aparelho que está aqui em cima da mesa. Se você estiver vendo a gente por vídeo. Se você está só escutando a gente pelo Spotify, ou pelo Google, ou pelo Deezer, é um aparelho que ajuda a gente a dormir, que elas vão explicar daqui a pouco. E ele usou o aparelho e voltou pro normal. O outro era um cara que trabalhava, acho que na Embrapa, alguma coisa assim, e ele viajava os interiores e ele estava com medo de dormir na estrada, ele já não estava conseguindo dar aula direito, porque ele estava com esse problema. Aí eu fiz a avaliação, mas eu já estava ligado por causa do advogado, e aí eu fiz a avaliação, eu fiz a polissonografia, e ele também tinha uma apneia importante. Então, a gente às vezes não tem noção que o nosso dia a dia está prejudicado por isso, né? Isso. E aí é difícil. Hoje mesmo até escutei uma pergunta e resposta de um nutricionista, e aí a pergunta obviamente muito simples: doutor, o que é que eu preciso para emagrecer? Fora dieta, treino. Ele falou: dormir.
né? Então, assim, as pessoas realmente não estão atentas, né, Ju, à importância desse sono, que seja um sono realmente de qualidade, um sono reparador. Você está falando do ronco, mas, na verdade, quem tem a apneia do sono tem outros sintomas que passam, muitas vezes, assim, digamos, até desapercebido pelos pacientes, e que são sintomas muito simples, né, da própria sonolência diurna, a mudança de humor do paciente, né, a irritabilidade, enfim. São vários sinais que essa patologia traz e que traz consequências severas a longo prazo, né? E a gente está falando de Alzheimer, a gente está falando para quem cuida de pessoas com Alzheimer, né? E a gente sabe que quem não dorme bem durante a vida tende a ter mais doença de Alzheimer. Então, a apneia do sono, ela parece um tanto quanto benigna, porque ninguém vê muito bem. O companheiro se acostuma a ouvir o ronco, dá uma cutucada, e aí, mas às vezes também aprofunda o sono, porque ninguém aguenta. Vai dormir no quarto do lado. Na sala, né? Na sala. Ou então manda o companheiro dormir na sala. Mas, na verdade, quem não dorme tem uma série de prejuízos. Sim. Então, explica mais ou menos para mim como é que é a polissonografia. Dá para fazer polissonografia? Tem que dormir na clínica? Não tem? E aí depois eu vou te perguntar como é a dificuldade que a gente tem com o paciente com Alzheimer, porque já é agitado à noite e aí para dormir na clínica é uma dificuldade. Assim, existem vários tipos de polissonografia, tá? Existe a polissonografia que é feita no laboratório, em que o paciente vai até a clínica, vai dormir. Nesse exame a gente consegue ver toda a parte de eletroencefalograma do paciente, junto com a parte respiratória. Que é o eletro do cérebro. Isso, exatamente. O eletro durante o sono, pra gente ver quais são as fases, se você tem algum atraso de fase, como é que tá a questão do sono mesmo, tá? Mas para os pacientes que não podem, por algum motivo, ir até a clínica fazer, pode ser feito em domicílio. Como é que é isso? Tá? Porque é isso que eu tenho indicado para os meus pacientes com Alzheimer, né? Isso, ele vai pegar o aparelho nas clínicas que fazem, né? E aí ele vai colocar a faixa torácica, né? Que é essa faixa que fica aqui no abdômen, né? Pra gente ver a respiração, um catéterzinho nasal e o oxímetro, que é aquele que fica no dedo, tá? E aí ele vai gravar a noite inteira o exame, no outro dia ele entrega até a clínica e aí a gente faz a leitura desse exame para poder dar o laudo do exame, tá? O diagnóstico. Entendi. Exato. E aquele negocinho do dedo que você andou me mostrando lá? Como é que é aquele negócio? Assim, ainda não... É o Biologix, tá? Ele ainda não foi, digamos que... Ainda não tem um consenso sobre utilizá-lo como forma de diagnóstico. Ou seja, para eu dizer que o paciente tem uma apneia. Agora, ele está sendo muito utilizado para o acompanhamento de pacientes que já têm o diagnóstico e que usam, por exemplo, um CPAP ou que fez algum tipo de cirurgia e quer saber como é que tá a oximetria durante a noite, aí a gente consegue casar as informações junto do CPAP, no caso, né? E consegue ver como é que tá a apneia. Ele transmite pro CPAP a informação, é isso? Não, ele dá o laudo, a gente casa os dois laudos. A leitura do CPAP com o laudo pra gente ver aonde teve a dessaturação, por exemplo, durante a noite. Nesse período de teste, inclusive, como a Ju colocou, na verdade, o interessante é o paciente, no caso, né? Fazer a polissono basal, né? Ou a do tipo 1 ou a domiciliar, e aí pode fazer com o Biologix depois para realmente fazer a comparação, né? E até acompanhar esse paciente. Uma coisa que a gente precisa entender, o que é dessaturação? É quando a pessoa vai parando de respirar, aí a oxigenação vai caindo, e aí dentro do cérebro tem lá uns receptores que vai mostrando que a quantidade de gás carbônico vai subindo e aí manda uma mensagem para acordar a pessoa. Então é ver quanto que essa saturação, né? Isso. Quanto que essa oxigenação caiu e quantas vezes isso aconteceu ao longo do tempo, isso, né? Exato. E assim, é inacreditável ver em alguns pacientes que eles não respiram dormindo. Porque ele respira... para de respirar, respira, para de respirar, respira, para de respirar, respira. E realmente deve ser, desculpa, um terror uma noite de sono dessa. E muitos desses pacientes têm pesadelo, tem mais síndrome das pernas inquietas, que aí dá um chute no esposo, na esposa.
né? É como a gente estava falando, né? O ronco, na verdade, é um dos sinais, né? De quem tem apneia do sono, né? Então, quando você, no caso, né, o médico faz essa avaliação e conversa com o paciente, que ele faz esses relatos, né? E, enfim, você acaba fechando o diagnóstico depois que você solicita a polissono e aí consegue fechar junto com o que o paciente transmite, né, durante a consulta. Então, vamos lá. Fechamos o diagnóstico, né? Né, a pessoa ronca, a gente desconfia, leva no médico, o médico pede o exame, confirmou. A pessoa tem uma apneia grave. Só que ele também tem Alzheimer. E agora? Então tem vários tipos de máscara, vários tipos para poder tentar adaptar. E num paciente com Alzheimer, nem sempre é fácil você fazer essa adaptação. Mas eu queria que vocês mostrassem aqui as máscaras, como é que funciona e a dificuldade, porque como a máscara tem que estar bem adaptada, e aí vocês vão explicar por que a máquina tem que estar bem adaptada, a máscara tem que estar bem adaptada, qual é a dificuldade, porque tem que ficar bem organizada, senão ela não funciona. Isso. Vamos lá, vocês podem explicar, por favor? Existem 3 tipos de máscara, certo? Existe esse tipo de máscara pillow, que é essa máscara bem pequenininha, que a gente chama, pode ser chamada também de intranasal, tá? Certo. Ela é uma máscara pequenininha, de fácil manuseio, tá? Que aqui é outro tipo. Existe a máscara nasal, aquela mais na frente ali, Cíntia, ó. Essa daqui é a máscara nasal. Ela pega geralmente só o nariz, tá? Deixando a boca do paciente livre, certo? Ela é uma das máscaras mais utilizadas. Deixa eu só colocar aqui pro senhor, só um minutinho. Pronto, vai só colocar. Deixa eu tirar. Eu não vou colocar não. Isso. Essa é a máscara nasal, tá? E existe também a máscara oronasal, que ela pega o nariz e a boca, tá? Pronto. Essa daqui, ela pega o nariz e a boca. É uma máscara excelente, essa daí também. Pronto, tá? Com relação à escolha da máscara, a gente vai ter que fazer um consenso com o paciente, certo? Por quê? Porque muitos pacientes, eles acabam abrindo a boca quando dorme, tá? Então, se eu colocar uma máscara nasal ou uma pillow e ele continuar abrindo a boca, eu não vou conseguir controlar essa apneia do paciente, tá? Eu vou ter fuga. Pois é, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como é que o aparelho funciona? O aparelho funciona, o que acontece? À medida que a pessoa vai dormindo, a musculatura, na medida que a pessoa vai aprofundando o sono, os músculos do corpo vão relaxando. Relaxando. Então, na maioria, ou porque tem uma anatomia, que tem uma construção que dá boca, nariz, laringe mais apertada, ou porque esse músculo está todo infiltrado de gordura, ou a própria flacidez, né? Com a idade. Esse músculo, à medida que a gente vai relaxando, ele vai fechando a entrada do ar. O que o aparelho faz? Ele faz um circuito fechado entre o pulmão, a laringe aqui, a boca, a via aérea, né? E esse tubo e o aparelho. Então, ele tem que estar, ele não vai injetar ar, ele vai manter uma pressão. Uma pressão positiva, né? Positiva. O que é isso? Que vai evitar que aconteça o desabamento. Só que se não tiver bem fechadinho, ou a boca aberta, ou a máscara toda, o aparelho vai ficar apitando. Por quê? Porque não vai fechar o circuito. E essa é a grande dificuldade. Isso é uma grande dificuldade, porque a máscara é o que vai em contato direto com o rosto, né? E às vezes não pode... Mas assim, hoje o mercado já nos oferece um leque muito grande de opções de máscara para dar um conforto melhor para o paciente. Mas é como eu disse, essa escolha, ela vai depender um pouco do seu tipo de apneia, né? Do seu comportamento durante o sono e também do paciente. Olha, eu não suporto esse tipo de máscara, então a gente vai para outro tipo, né? Mas, assim, por exemplo, esse tipo dessa máscara pequenininha, intranasal, ela tem as contraindicações, né? Que ela tem contraindicação, que ela não suporta uma pressão, né? A pressão é a quantidade de ar que o aparelho manda, acima de 10, tá? Tem pacientes que precisam de um pouco mais, né? Para poder conseguir controlar a apneia. Aí a gente vai para nasal, aí o paciente abre a boca, a gente tem que tentar que pegue o nariz e a boca. E ainda existe a opção de que o paciente não suporta que pegue o nariz e a boca, a gente vai colocar a nasal com uma queixeira, que é uma mentoneira, para ajudar a segurar um pouco o queixo. Não cair. Exato, porque dependendo da pressão, né, Ju, se for uma pressão mais alta, dependendo também do modelo de máscara, vem a se tornar um pouco incômodo no rosto do paciente, né? E aí é um paciente, né, um perfil de paciente já muito resistente a esse tipo de terapia, né? Então, assim,
papel da fisioterapeuta, né, no caso do processo de adaptação, ele é fundamental, porque a Juliana, que faz muito isso, ela faz essa avaliação, né, Juliana, para estar indicando, né, realmente o modelo ideal. Você colocou, né, a parte que vai em contato no rosto do paciente, mas, Ju, a gente sabe também que fica assim, né? O headgear, né, que é essa outra peça, que tem né? velcro, geralmente, Isso. né? Para adaptar bem. Que vai facilitar, né, na vedação da máscara no rosto do paciente, né? Mas aí tem uma dificuldade, que é o seguinte, não é só a dificuldade de adaptar na máscara. Sim. Tem gente que se vira a noite toda. Eu rodo a cama todinha. E quem usa isso aqui não consegue ficar rodando o tempo todo na cama. Como é que é isso? Explica pra mim aí. Assim, eu costumo dizer que... Eu já tô com medo que usar. Eu costumo dizer para os meus pacientes, né, que eu vou adaptar o aparelho e a máscara ao sono do paciente. Porque, por exemplo, eu vou orientar, olha, o ideal para a sua apneia é que o senhor durma de lado, né? Uma terapia postural que você durma de lado. Mas eu não consigo. Eu vou tentar, mas eu não consigo. Só consigo dormir de bruços ou de barriga para cima. E aí eu digo assim, olha, a gente vai tentar, mas eu tenho que adaptar a sua realidade, né? Mas poder movimentar-se com o aparelho durante o sono de um lado para o outro, pode sim, tá? Só que a gente precisa fazer os ajustes necessários para que a gente consiga acompanhar esse sono e não ter apneia. Tem pacientes, né, Ju, que só dormem de rede, né? Tem pacientes também que só dormem de rede, né? Na nossa cidade ainda tem essa cultura da rede e dá sim para dormir de rede com o CPAP. Pois é, e aí, a gente falando aqui da realidade do Alzheimer, fica um pouquinho mais difícil ainda, porque o paciente ainda tem uma confusão mental, ainda tem alguma dificuldade. Só que eu queria bater num ponto, e você que está nos vendo, nos escutando, eu queria bater no ponto da importância da gente fazer esse esforço. Por quê? Porque a qualidade de vida melhora drasticamente quando você se adapta ao CPAP. Você melhora demais a sua disposição durante o dia. Isso. Você melhora o raciocínio. Você vai ter menos inflamação no corpo. Você vai ter uma série de coisas. Até no processo de emagrecimento. Processo de emagrecimento. Então, eu vou lá, por exemplo, a memória também, né? Não é, na verdade, é porque não é a memória em si, é porque como a pessoa está lerda, ela não grava as coisas, ela fica porque ela está sonolenta, ela está aquela coisa que não funciona, ela não está funcionando direito, porque ela não está dormindo. Eu então costumo dizer que qualidade de sono é qualidade de vida, sem né? dúvida, Né? sem dúvida. Uma noite de sono mal dormida não tem... Pronto, agora imagina 20 anos de sono mal dormido. Isso. Então, o que acontece? Aqui nós vamos ter que falar de duas dimensões. Uma primeira dimensão é a dimensão da pessoa que é jovem, e você pode ser jovem e está nos escutando aqui, e que está tendo apneia. E se você não cuidar agora, você vai ter problema mais na frente. E a outra é aquela pessoa idosa que já está demenciada e que tem apneia, que fica mais confusa, que fica mais agitada, que fica... Né? E aí, a gente fica entre a cruz e a espada. Porque se coloca o aparelho, ele agita. Se tira o aparelho, ele agita. Então, eu acho, e assim eu tenho orientado meus pacientes, vamos tentar. Isso. Se der, beleza. Mas se não der, nós já estamos falando de uma doença degenerativa, né, que está avançando muito e às vezes não dá mais. Porque já perdemos o tempo. Então, não percamos esse tempo. É preciso. O motivo aqui é a gente alertar vocês que existe isso. Esse problema, né? E a gente tem que tratar o quanto antes. Pode falar. Não, é que a gente está falando também de problemas, inclusive, assim, até mais graves, né? Quando a gente leva para a linha, para a área cardíaca, né? Arritmia cardíaca, infarto. Exato. AVC. São pacientes, né, que têm toda essa complexidade, né? Ele não tem só a apneia do sono. Ele tem um Alzheimer, ele tem uma apneia do sono, ele provavelmente é um paciente hipertenso, entre outras comorbidades, né, que acaba associando. Né? Alguns médicos cardiologistas já colocam a polissonografia como sendo um exame realmente de rotina para um check-up, porque precisa avaliar dessa forma. E assim, com relação aos sintomas, né, quando a gente
gente coloca o CPAP numa apneia grave, a gente percebe logo isso. Nas primeiras semanas, a gente já vê o paciente melhorar muito com relação à sonolência diurna. E aí, consequentemente, o restante vai melhorando, porque, como o senhor disse, fica mais disposto, né? A pessoa fica mais ativa, mais alerta. Eu já atendi pacientes idosas que, depois de 2, 3 noites com o CPAP, olha, minha filha, já tinha anos que eu não fazia uma faxina na minha casa. Acordei tão bem que fiz uma faxina na minha casa disposta, né? Mas assim, porque... Mas perdeu anos. Perdeu anos? E aí, exatamente. Você que nos escuta agora, você não precisa perder esses anos. Vá lá fazer sua polissonografia, se você está acima do peso. O peso é um indicador, mas às vezes tem gente magra que também tem apneia. Com certeza, tem sim. Porque não é só o peso. O peso é um fator a mais. Mas às vezes a pessoa não tem... Eu tenho um amigo meu que é ortodontista e ele está fazendo um estudo grande de remodelação da arcada, né? E está sendo assim, ele está apresentando internacionalmente esse trabalho. Existem outras terapias que podem ser associadas, né, ao uso do CPAP. E assim, dependendo da apneia também, né? Às vezes a apneia é obstrutiva, às vezes a pessoa tem um desvio de septo, às vezes é só mesmo... Então, assim, o interessante é que faça a polissonografia, veja o grau, né? Se é leve, moderada. Quando for mostrar ao médico, às vezes precisa fazer um tratamento com otorrino, né? Usar algum tipo de corticoide nasal para tentar desobstruir, às vezes é um desvio de septo, para poder ver se melhora um pouco essa apneia. Quando a gente fala de desvio de septo, né, doutor? Muitos pacientes, né, Ju, chegam no consultório achando que fez a cirurgia de desvio de septo e pronto, não vai precisar mais usar o CPAP, né? E aí é importante que dentro de todos esses sinais e sintomas que a gente já relatou aqui, o paciente que acha que está apresentando algum tipo desse sintoma, que realmente procure, né? Eu acho importante você que está nos vendo perguntar para o seu companheiro. Também. Porque a gente só ronca na hora que a gente aprofunda o sono. E na verdade a gente muitas vezes não sabe que ronca. Às vezes a pessoa, eu ronco, né, na hora da consulta, né? Ronca sim. Então, eu, quando fui jovem, a gente morei com alguns outros jovens na mesma casa, e tinha um cara que lá no quarto, roncando, um cara jovem, devia ter 22, 23 anos. Ele lá do quarto, a gente escutava ele roncando na sala. Então, esse aí, a coisa é muito grave. Mas quando a Ju falou do percentual, né, de brasileiros hoje com apneia do sono, ela está falando, talvez, dos pacientes com diagnóstico. Sim. A gente está falando de um número alarmante que não tem um diagnóstico, né? Então, é uma preocupação realmente muito grande. Eu, como propagandista, né, da Locomed, a gente vê uma mudança, pelo menos de 8 anos para cá, das especialidades médicas cada vez mais se preocupando com essa patologia, se preocupando com esse perfil de pacientes, né? Porque, assim, são inúmeros relatos e casos que chegam nos consultórios diariamente. Eu, por exemplo, inclusive, tive um exemplo da minha família. Meu esposo, ele tem apneia do sono, ele sofreu um acidente de carro no começo do ano, porque ele simplesmente dormiu na direção. Dormiu dirigindo de dia, não é de noite. Eu tenho um caso engraçado que eu fui dar plantão no hospital e aí o cardiologista dormia na cama de cima. Aí ele começou. E aí aí ele fazia uma apneia. Aí daqui a pouco ele voltava, fazia outra apneia. E eu fui fazendo eu fui fazendo o diagnóstico dele, porque eu não conseguia dormir. Então, quando ele acordou, eu falei, cara, eu peguei a guia do plano de saúde dele, assinei, falei, vai fazer a polissonografia. E ele tinha uma polissonografia. E hoje ele usa CPAP, ele me agradece demais. E vale lembrar que os CPAPs mais modernos, os CPAPs de hoje em dia, eles são extremamente silenciosos. E usando o CPAP, você não vai mais roncar. Eu queria que a Cíntia mostrasse os aparelhos. Tem aqui, Cíntia, mostra aí. Então. Mas antes de você mostrar, só o meu tio, esse negócio de transportar o aparelho e tudo, o meu tio também tinha uma apneia. Fui dormir um dia na casa dele, fiz o diagnóstico também. E aí no início, ele usava só em casa. Mas depois ele foi vendo um benefício tão grande que hoje ele não vai um final de semana em lugar nenhum sem levar o CPAP dele. Porque ele entendeu como a qualidade de vida dele melhora usando o CPAP. Então, mas aí que tá, né? O CPAP, na verdade, ele, depois que o paciente realmente faz o diagnóstico e que tem a indicação de usar, ele não pode mais deixar de usar. Isso. E viajar para casa de praia, viajar para casa da serra ou para qualquer outro estado e país não é mais empecilho. Até porque, assim, são aparelhos bivolts, né? Então, são aparelhos que podem ser usados, ligados em qualquer lugar. As companhias aéreas, né, Ju? Todas elas também têm a orientação
orientação, sabem, elas têm conhecimento desse tipo de aparelho, então o paciente pode levar, inclusive, como bagagem de mão, né? Isso. E se avisar na companhia aérea, eles têm que dar um poltrona especial com tomada para você ligar durante o voo. Porque já pensou, né? Aquele companheiro do lado. Pra deixar o resto do voo dormir, né? Então, tem isso. Pra deixar o restante da... É o bem-estar de todos do voo. Mas assim, a terapia com CPAP, ela é uma terapia que ela precisa de adesão, né? Sim. Por quê? Porque usando o CPAP, a gente consegue controlar a apneia. Agora, sem o CPAP, não. Vamos fazer uma propagandinha aqui. Você que é esposa, que é esposo, que o seu cônjuge, né, ronca. Você tem interesse especial que ele use o aparelho, porque ele vai parar de roncar. Isso. Entendeu? Então, olha só, é o bem da nação, né? E, na verdade, vai estar resolvendo 2 problemas, né? Porque... a qualidade do sono dos dois. Dos dois, né? Exatamente. Do que tem realmente diagnóstico de apneia do sono e o companheiro do lado que vai ficar muito mais Eu tenho um paciente feliz. que diz assim, olha, ele parou de roncar e eu vou lá olhar se ele tá vivo, porque eu não tô mais ouvindo nada. Aí quando ele não bota o aparelho, aí eu vou lá e mando ele colocar o aparelho, né? Porque para de roncar, né? Mas assim, é uma terapia realmente que precisa de adesão todas as noites, né? E durante o dia também. Vai tirar aquele soninho depois do almoço. O ideal é que coloque o aparelho também. E esse soninho depois do almoço é muito típico do paciente idoso, né? Sim. Isso. Mas eu não sou idoso e eu tenho soninho depois do almoço. Mas eu digo é porque eles podem tirar, né, gente? Pois é, mas aí me explica um pouquinho como é que funciona o aparelho, quais são os aparelhos que você tem, como é que a gente faz. Existem vários tipos, tá, de aparelhos, né? De aparelhos, várias marcas. A gente trouxe aqui o Airmini, né? Que é esse aparelho pequenininho aqui da ResMed. É um aparelho portátil, bem pequenininho, tá? Mas ele também é um aparelho, assim, bem suave, tá? Silencioso, e que é um CPAP que é muito utilizado para as pessoas que gostam de viajar, e tudo. Ele é pequenininho, ele vem com uma cordinha que você pendura aqui no pescoço, né, para você colocar, e as máscaras, tá? Com a traqueia e as máscaras, tá certo? Traqueia é essa parte aqui, cadê a traqueia? A traqueia tá... Pronto. Esse outro aparelho aqui, ele é um aparelho S10, que ele tem uma tecnologia um pouco diferente, que a gente consegue fazer com ele. Traqueia, isso é uma traqueia. Esse aqui é a traqueia. Que os pacientes, né, Ju, eles têm até dúvida, na verdade, como é que... Eles ligam muitas vezes perguntando, mas o que é o CPAP? A gente explica que o CPAP é um aparelho. Mas é só isso, né? Não, aí tem o CPAP, tem a máscara. E aí eles não conseguem entender como é que essa... Muitas vezes o paciente se preocupa com o tamanho do aparelho. Na verdade, o que vai em contato com você é realmente a máscara, né? Opa. E aí, assim... Tá, para você que tá só nos ouvindo, não tá nos vendo, a traqueia é um tubo que você conecta ao aparelho e a máscara. Né, para manter... Vai ligar o aparelho e a máscara, pronto, né? Exatamente. Pronto. E aí, alguns aparelhos, existe o telemonitoramento à distância. Ou seja, eu tenho pacientes que moram no interior de Sobral e que eu consigo, através do sistema nuvem, né, acessar os dados do aparelho, fazer a leitura e fazer, inclusive, mudanças nos parâmetros. Ótimo. Ou seja, a gente consegue... Telemetria. O médico, ele consegue fazer a leitura e consegue acompanhar esse paciente ou mudar algum parâmetro, caso seja necessário. Uma das coisas que eu vejo que é dificuldade é porque muitas vezes você pede o exame da polissonografia, é diagnosticada a polissonografia e teoricamente a pessoa tem que fazer outra polissonografia para fazer a adaptação do aparelho. Como é que funciona isso? Vocês fazem, vocês não fazem? Como é que tem que fazer mesmo, não tem que fazer? Geralmente, quando é feito o exame, né, que já viu que tem uma apneia moderada grave, né, existe a opção de fazer a titulação, que é a polissonografia, para determinar qual a pressão ideal do aparelho. Mas o melhor mesmo seria a pessoa fazer a adaptação do CPAP. Sim. Por quê? Porque depois que eu fizer esse exame, né, eu vou saber a minha pressão do aparelho, né? Mas aí... Como fazer a partir daí, na verdade, isso né? Que eu tô perguntando. Então, a gente vai chegar numa loja, vai comprar, a gente não sabe se adapta de verdade, porque assim, uma coisa é eu comprar um aparelho barato e não gostar e encostar. Outra coisa é você comprar um aparelho de saúde caro, né? Que você não sabe usar muito bem, que você não sabe se você vai aderir, né, a essa terapia. Então, o ideal é fazer uma adaptação
que algumas clínicas de Fortaleza já oferecem, né, o programa de adaptação, em que o paciente vai levar o aparelho, né, para casa, para a gente fazer esse teste durante um mês e definir o tipo de aparelho. Porque Mas como é que você fica sabendo se está dando certo ou não? Pronto, existem 3 tipos de aparelho, tá? Pronto. Existe o CPAP automático, existe o CPAP fixo e ainda existe o binível, né? Que é chamado de BiPAP, né? Que BiPAP é uma marca do binível, tá? E aí, o que é que acontece? O aparelho, ele tem um cartãozinho, que eu digo que é o dedo duro, tá? Que vai me dizer quantas horas dormiu, se não dormiu, se tá tendo vaso, porque tem paciente assim, eu dormi a noite inteira, e quando eu vou ver, não dormiu nada, né? Então, assim, de que ele é o dedo duro. E até porque, né, Ju, existe um tempo mínimo que o paciente realmente precisa dormir. A gente considera a terapia efetiva quando ele dorme pelo menos 4 horas por noite, em 70% do tempo. Por exemplo, se eu tiro de 30 dias, ele tem que dormir nesses 30 dias pelo menos 4 horas, 70%, tá certo? Então, assim, aí a gente faz primeiro uma consulta para conhecer o paciente, ver a rotina de sono, né? Ver as suas outras comorbidades, né? Se tem pressão alta, como é que dorme, qual é a sua rotina do sono, para a gente inserir o CPAP na sua rotina do sono. E quando a gente fala de uma realidade muito comum, você perguntou da questão dos tipos de CPAP, né, que a Ju falou sobre o automático e o fixo. A gente, assim, tem uma realidade desse perfil de pacientes que quando o médico solicita a polissono basal, que aí você fala que vai dormir no laboratório, existe já uma certa resistência. Isso. Né? Então, nesses casos, quando o paciente normalmente tem a polissono basal, ele vai com indicação já para o CPAP automático. Quando o paciente ele consegue fazer a titulação, né, que é a polissono junto com o CPAP, e aí ele pode estar fazendo a opção do CPAP pressão fixa. Né? Entendi. Então, que você já determinou e aí ele vai... Que você já determinou a média de pressão que aquele paciente vai precisar usar. Então, ele tem essa opção, inclusive, de alugar ou de comprar o CPAP fixo ou o CPAP automático. Eu sempre aconselho alugar no primeiro mês. Sim, por quê? Porque a chance que existe de não se adaptar, a pessoa fazer um investimento... Basta uma noite. Experimente uma noite para você ver a diferença, né, que esse paciente vai ter na qualidade do sono. Show. E aí, quando muito ele bom, usa muito bom mesmo, né? Acho que a gente cumpriu o nosso objetivo aqui de explicar. Acho que a gente conseguiu seguir o passo a passo, tanto de mostrar que dormir é importante, mas como talvez um dos problemas mais graves em relação ao sono, que é a apneia do sono, como é que ela é diagnosticada, como é que ela é tratada, que tipo de tratamento a gente faz. Isso. E chegamos lá. Então, é isso. O programa de adaptação é esse. É difícil, mas a gente chega lá. E o projeto Mais sobre Alzheimer está aqui para trabalhar com a educação e melhorar a qualidade de vida de quem cuida e de quem é cuidado. Então, eu queria agradecer a Ju e a Cíntia. Nós que agradecemos. Hã? Nós que agradecemos o convite também. Eu queria saber onde é que o pessoal te encontra, né? Se você quiser dar o telefone da clínica ou se você quiser dar a sua rede social. Pronto, minha rede social é Juliana_Sobreira. Eu estou na Clínica Nise, né? A mesma clínica que o doutor Alexandre atende. O telefone 99180911 85, tá? Lá fazemos a adaptação de CPAP, né? E também fazemos o acompanhamento desse paciente, tá? Que a gente consegue fazer esse acompanhamento a cada 3 meses de leitura, de orientações, né? E durante a adaptação, a gente não só adapta, como orienta sobre o manuseio do aparelho, sobre o manuseio da máscara, sobre como higienizar da forma correta, quais são os cuidados para ter com o aparelho, com a máscara, com os filtros. Então, tudo isso está junto do programa de adaptação, que geralmente dura 1 mês, às vezes 1 mês e meio, tá? E também a gente está começando a fazer essa adaptação em domicílio, tá? Então, o paciente, né, às vezes idoso, que não tem condições de ir até a clínica, quer que a gente adapte já direto no cantinho que ele dorme, a gente consegue ir até a casa fazer essa adaptação. Show. E aí a Cíntia, que aqui está representando a LocMed, que é uma empresa que vende e aluga esses aparelhos. Eu queria saber como é que nós encontramos a Cíntia, mas também a LocMed, que está patrocinando esse podcast, está apoiando o Projeto Mais sobre Alzheimer. Então, se você apoia o Projeto Mais sobre Alzheimer, você precisa conhecer a LocMed.
Bom, a LocMed é uma empresa que está há 22 anos, é uma empresa já cearense, né? É uma empresa que está há 22 anos aqui no mercado, atuando nessa área de terapia do sono, oxigenoterapia e home care. A loja fica na Avenida Barão de Stuart, número 1176. O telefone é o 0800 941 1675. E nós hoje... eu tenho muito orgulho de dizer, né, falar da empresa, uma empresa que vem crescendo cada dia mais. Hoje nós possuímos 16 lojas a nível Brasil, né? Temos filiais no Nordeste. Acabamos de abrir recentemente uma filial no Rio de Janeiro e a próxima também vai ser em São Paulo. Mas a gente também possui um estoque em Varginha, onde a gente consegue atender a demanda a nível nacional, né? Então, paciente que quer comprar de qualquer outro estado, a gente consegue estar enviando, né, as vendas no e-commerce, que é o site, né? É feito pelo site da LocMed, www.locmed.com.br. Mas qual é o Instagram? O Instagram, LocMed_hospitalar. Pronto. E o seu? E o meu, Cíntia Monte. Cíntia com TH. Monte. Pronto. Então, agradecer o Leozinho, que está sempre aqui nos ajudando também. Qual é o Instagram, Leozinho? Meu? Leonard_Souza. Tá? Quem quiser seguir o Leozinho também aí e contratar ele para gravar um podcast, tá valendo, viu? Então vamos lá. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, dizer que as portas estão sempre abertas para a gente crescer em parceria e ajudar cada vez mais pessoas. Certeza. Vocês que nos assistiram, o próximo vai ser provavelmente sobre o paciente acamado e aquela questão que a gente ficou de trazer aqui, os novos curativos e as outras coisas que a gente precisa aprender para cuidar bem daquela pessoa que a gente ama. Um abraço.